Sejam todos bem-vindos nesse 7º módulo, o método, onde refletiremos sobre os inúmeros métodos desenvolvidos pelas grandes almas e que são de grande relevância no caminho de autotransformação. Neste primeiro encontro, abordarei um método, uma ferramenta, uma ciência de autorrealização, a yoga. Aqui no Ocidente, muitas pessoas equivocadamente confundem yoga com ginástica, com exercícios, com acrobacias realizadas pelo corpo. Embora uma parte da yoga foque no corpo físico, a yoga não se limita a isso. A yoga é uma alquimia, é uma ciência de autotransformação. A palavra yoga em sânscrito significa jugo, e o seu simbolismo espiritual é a união. Assim como dois animais de tração unidos pelo jugo realizam uma tarefa que sozinhos não seria possível realizar, o homem, unido à sua essência, a Atma, a Brahma, realiza a nobre tarefa, de modo que ele dividido, fragmentado, seria incapaz de realizar esta nobre tarefa. A yoga objetiva unir o corpo e a mente, o sensorial e o extrasensorial, o eu inferior e o eu superior, a alma e o espírito, o individual e o universal, o ordinário e o extraordinário. Quando eu digo que o objetivo da yoga é unir, é apenas uma força de expressão, pois na essência todas as coisas são unas, não duais. A separatividade, a dualidade são aspectos inerentes à ilusão, pois, em essência, tudo está interconectado de modo interdependente. Segundo as escrituras védicas, o mundo manifesto, o mundo fenomênico, é semelhante ao colar de Indra, composto por inúmeras pérolas e transpassado por um fio invisível. Por meio do yoga, o aspirante, o yogin, o iniciante discerne o emaranhado multidimensional. Em outras palavras, ele reconhece a interdependência de todas as coisas, no físico e no suprafísico, no terrestre e no supraterrestre. É interessante que o homem inconsciente, adormecido, imerso em avidya, na ignorância, ele se encontra dividido, fragmentado, dicotomizado. Ele está como o corpo de Osíris, esquartejado, dividido em muitos pedaços. Mas a yoga unifica-o, integra-o e oportuniza a tal indivíduo uma metamorfose, uma transformação. E este ser, até então, fragmentado pela ignorância, é unificado pela sabedoria. Quando surgiu a yoga?
Alguns estudiosos afirmam que as escrituras védicas têm aproximadamente 7.000 anos. E os próprios rishis, os próprios sábios que a escreveram, reconhecem que esses escritos são ecos de escrituras mais antigas. É um eco longínquo de um ensinamento que advém dos tempos idos. Nessa perspectiva, se reconhece que a yoga remonta a tempos imemoriais. Porém, coube a Patanjali, por volta do ano 300 a.C., sistematizar os ensinamentos iógicos. Em sua obra, o Yoga Sutra, que traz a yoga clássica de maneira exuberante e maravilhosa, Patanjali narra de forma magnífica os aspectos minuciosos da yoga. Segundo Patanjali, o caminho da yoga é semelhante a uma escada contendo 8 degraus. No primeiro degrau está yama, o refreamento, os preceitos éticos e morais que viabilizam uma relação harmônica em sociedade. A não violência, a inofensividade, o não realizar dano ou fazer mal a nenhum ser, o não roubar, o não adulterar, o não enganar, o não cobiçar, o não desperdiçar energia prânica, energia vital. No segundo degrau, niyama, é a auto-observação. É a observância interna que inclui a purificação do corpo, a purificação da mente, a purificação do intelecto, a purificação das emoções. Em niyama, o indivíduo desenvolve o contentamento, o desapego, o autoconhecimento, a auto-observância, a auto-investigação. No niyama, ele estuda as escrituras e começa a praticá-la. E é neste segundo degrau que o yogin, que o iniciante se entrega de modo irrestrito à supra-realidade. O terceiro degrau, asana, trabalha posturas, movimentos, posições, exercícios que viabilizam um upgrade na saúde do corpo e da mente. No quarto degrau estão os pranayamas, que é um programa de respiração que viabiliza a expansão da consciência. No quinto degrau, pratyahara é a abstenção dos sentidos. O yogi, a semelhança de uma tartaruga que retrai os seus membros dentro da carapaça. O yogi, semelhantemente, se retrai em si mesmo, se libertando de todas as influências sensoriais. No pratyahara, ele aprende a voltar-se para dentro. No sexto degrau, dharana, está a concentração. O yogi foca sua mente em um só objeto. Nesse estado, ele experiencia uma atenção unidirecionada. No sétimo degrau, dhyana,
ele experiencia a meditação. É o momento que as nuvens dos pensamentos se dissipam e ele contempla o céu límpido do seu ser. Ele experiencia o sublime vazio, a beatífica vacuidade. Ele experiencia a paz que excede todo entendimento. Em Dhyana, ao aquietar dos pensamentos, à transcendência da mente, há um grande intervalo. No 8º degrau, Samadhi, o yogi experiencia a consciência cósmica, a iluminação do próprio entendimento. Ele conhece Viveka, a sua realidade subjacente. Neste momento, ele mergulha no oceano beatífico do ser. Em Samadhi há um pleno contentamento, uma plena bem-aventurança. Neste momento há o orgasmo dos orgasmos. É um momento que o indivíduo discerne o Atma, que é Sat Chit Ananda, que é verdade, consciência e bem-aventurança. Em Samadhi, o indivíduo atinge um estado indescritível em palavras. Nesta sublime experiência, nada mais existe, apenas o todo é. É interessante que a yoga é como uma grande árvore com muitos ramos, inúmeros métodos, inúmeras escolas iógicas foram sendo desenvolvidas com o passar do tempo, inúmeros mestres foram ensinando os seus discípulos e perpetuando certas metodologias que culminou na multiplicidade de escolas iógicas. Temos, por exemplo, a Hatha Yoga, que trabalha as asanas, as posturas. A Hatha Yoga busca unir os extremos polares, o físico e o extrafísico, o corpo e a mente, o sol e a lua, o yin e o yang, Shiva e Shakti, o masculino e o feminino, o positivo e o negativo, por meio da Hatha Yoga. O indivíduo acessa níveis mais elevados de consciência e transcende os extremos polares. Temos também o Karma Yoga, o Yoga da ação. A premissa básica do Karma Yoga é: faça da sua conduta a sua religião. No Karma Yoga, o indivíduo vive o reto agir, o agir desinteressado, o agir desvencilhado dos frutos de sua ação. No Karma Yoga, todo ato, ou melhor, toda ação é um ato litúrgico. Servindo o próximo, estamos servindo a supra-realidade que nele habita, que ele é a expressão. As palavras digníssimas do distinto Nazareno, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, são sinônimas, visto que Deus e o próximo são realidades que apenas
são distintas para os sentidos, porém é a mesma realidade em essência. No Karma Yoga, o homem compreende que suas ações não são um meio para um fim, pois nelas já está oculta a bem-aventurança, a felicidade de servir desinteressadamente. Temos também a Kriya Yoga, que foca sua atenção no quarto degrau, nos pranayamas. A Kriya Yoga foi disseminada no Oriente e no Ocidente por mestres que atingiram níveis elevadíssimos de consciência, como Babaji, Halari Baba, Yukteswar e seu proeminente discípulo Paramahansa Yogananda. Swami Vivekananda ilustra a ciência oculta por trás dos pranayamas da seguinte forma: um ministro foi condenado pelo rei a morrer aprisionado em uma alta torre. Num determinado dia, sua esposa foi ter com o ministro preso e lá de baixo gritou, perguntando se ela poderia fazer algo para auxiliá-lo em sua fuga. E o ministro disse: traga para mim um besouro, um pouco de mel, um rolo com um fio de seda, ou melhor, um rolo de fio de seda, um rolo de fio de cânhamo, um carretel com barbante forte e uma corda longa. No dia seguinte, sua esposa trouxe todos esses itens e ele o ordenou para passar mel no chifre do besouro e atar uma das extremidades do fio de seda em seu corpo e colocá-lo na parede da torre, virado para cima. O besouro, sentindo o cheiro do mel, começou a caminhar, objetivando degustá-lo. E quando chegou lá em cima, o ministro pegou o besouro que trazia em seu corpo o fio de seda e pediu para a esposa amarrar na outra extremidade o fio de cânhamo, que é semelhante a um fino sisal. E ela amarrou, e o homem lá de cima puxou o fio de cânhamo com o fio de seda. Depois pediu para a esposa amarrar na outra extremidade do fio de cânhamo o forte barbante, e assim o fez, e puxou o barbante lá para cima. Por fim, pediu para a esposa amarrar a corda, e ele conseguiu puxar a corda, e com a corda ele se libertou da torre, salvando a sua vida. Vivekananda diz que o fio de seda é a respiração. O fio de cânhamo é o sistema nervoso. O barbante forte é a mente, os pensamentos. E a corda que oportunizou a fuga é o prana, a energia vital. Por meio de pranayamas, o indivíduo se liberta da torre da ignorância e salva a sua vida. Entenda que respirar é viver, e respirar bem significa viver bem. A Kriya Yoga desenvolveu inúmeros métodos respiratórios que visam conduzir o prana e expandir a consciência. Temos também o Gnana Yoga, o yoga do conhecimento, o yoga da sabedoria, a joia rara do discernimento. No Gnana Yoga, também enfatizado a não dualidade, a percepção advaita, o reconhecimento da unicidade. Uma frase clássica
no Gnana Yoga é isto, é você. Tudo é percebido como uma extensão de si mesmo, em outras palavras, uma extensão do todo. Temos também o Bhakti Yoga, o Yoga da devoção, o Yoga da sensibilidade, o Yoga do coração, onde o indivíduo, por meio desta sensibilidade, ver Deus no Brahmane, no Pária, no cão, na vaca. Em outras palavras, ele vê Deus em todas as coisas, no brilho das estrelas, na fragrância de uma flor, na correnteza dos rios, na exuberância das árvores, no frescor do ar, em cada par de olhos. Todas as coisas refletem a supra-realidade. No Bhakti Yoga, o indivíduo se entrega de modo irrestrito à supra-realidade. Kabir, um dos disseminadores do Bhakti Yoga, diz: canta com alegria e o sentirás em seu coração. Temos também a Raja Yoga, que é a yoga daquele que observa sem se identificar com os objetos observáveis. É a yoga do despertar, a yoga da iluminação, que oportuniza a experiência de moksha, a experiência com a verdade. O Raja Yoga salienta os oito passos reais, trabalha os 8 degraus, os 8 degraus. É muito interessante entender as várias escolas iógicas com as suas múltiplas metodologias. A yoga é uma ciência de autotransformação. É uma alquimia. Por meio do yoga, o Éden é recuperado. O filho pródigo retorna à casa paterna. A dracma perdida é encontrada. A ovelha desgarrada identificada. E o tesouro oculto é revelado. Por meio do yoga, a semente búdica, a semente crística, atinge o seu pleno florescimento. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão, para que você não apenas compreenda intelectualmente, mas se submeta à experiência da yoga. Quero recomendar algumas obras que julgo de grande relevância para a compreensão deste tema, iniciando com o Yoga Sutra de Patanjali. Não disponho de um livro físico, mas vocês poderão encontrá-lo em alguma livraria ou pela internet. Um outro livro muito relevante é a autobiografia de um yogi, de Yogananda, uma obra que dispensa comentários. Um outro livro, pouco conhecido, mas semelhante ao anterior citado, é este, Vivendo com os Mestres do Himalaia, de Swami Rama. Embora este livro não esteja em catálogo, pode ser facilmente encontrado na estante virtual ou em algum outro sebo. Em um outro livro, A Autoperfeição com Hatha Yoga, do professor Hermógenes, responsável por disseminar Hatha Yoga no Brasil. São livros com informações de grande relevância. São compêndios informativos que levarão o neófito
o yogin, o iniciante, a níveis mais elevados de compreensão. Que essas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e suscite na ambiência do seu ser o anseio de experienciar, por meio do yoga, a consciência cósmica. Todas as escolas, todos os métodos objetivam o mesmo fim: samadhi, a suprarrealidade, viveka, a realidade subjacente, imanente e transcendente. Compreenda que a yoga é a ciência da autotransformação. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.